Bom dia, meus irmãos. Estamos estudando o livro de Ezequiel. Hoje, dos capítulos 21 ao 30, daremos ênfase às profecias contra as nações. Os profetas Jeremias e Ezequiel tiveram a missão de alertar o povo sobre o que os aguardava em virtude dos seus obstinados pecados e também apelaram para que eles se arrependessem e voltassem para Deus, mas o povo não quis. O capítulo 21 inclui uma descrição de que Deus desembanha sua espada e a afia para a batalha que seria sem fim. Deus declara que julgará o povo de Israel de acordo com a sua maldade e rebelião contra ele. Ele diz que o julgamento será severo e incluirá a destruição do templo, que era motivo de orgulho do povo, que o profanou, e o exílio do povo de Israel. Todos abandonaram o Senhor de tal maneira que ele eliminará tanto o justo como o ímpio, conforme no versículo 3. Assim diz o Senhor: estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. O justo e o ímpio são a árvore verde e a seca, do versículo 47, lá do capítulo 20. Diz assim: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos, do Neguebe até o norte, serão ressecados por ela. A palavra espada ocorre 13 vezes no início do capítulo 21. Isso mostra a severidade, o rigor e a certeza do julgamento que seria interminável, conforme o versículo 5. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Dos versos 8 ao 17, em linguagem poética, em forma de canção, Ezequiel profetiza sobre a espada, como ela virá e o que fará. Versículo 11 diz que Deus deu a espada a Nabucodonosor, que assumiu a responsabilidade de cumprir o conselho de Deus. No entanto, ao fazer isso, ele realizou seus próprios planos malignos e cruéis. O capítulo 22 fala sobre as abominações, os pecados terríveis de Jerusalém. Principalmente o derramamento de sangue, que é um pecado social, como resultado da idolatria, que é o pecado espiritual. Qualquer problema no relacionamento com Deus inevitavelmente estimula a injustiça e provoca danos às relações humanas. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então, confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. Você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor.
Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros negando-lhes justiça. O Senhor percebe que não há ninguém que saiba orientar o povo na direção certa. Lá no capítulo 5 de Jeremias, o primeiro versículo diz assim: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Isaías 59, 16. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. No Salmo 106, versículo 23, diz assim: por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. E o versículo 30 de Ezequiel 22 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. No capítulo 23, Deus usa uma parábola para revelar o adultério espiritual e a idolatria do povo de Israel. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oholá, a sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz a filhos e filhas. Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. A partir do versículo 5, o comportamento das irmãs é descrito individualmente. A irmã mais nova, Jerusalém, não só supera a infidelidade da sua irmã mais velha quantitativamente ao se envolver com mais parceiros, mas também qualitativamente, pois depois que ela viu o que aconteceu com Samaria, ela se aprofundou ainda mais na sua depravação. Está lá no versículo 11. Não aprendeu a lição, porém o inevitável julgamento viria. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. No capítulo 24, Deus usa uma parábola da panela, para anunciar a iminente destruição de Jerusalém e do templo. Deus diz a Ezequiel para pegar uma panela que está enferrujada e enchê-la com água e depois colocá-la no fogo. Ele diz para colocar pedaços de carne na panela, incluindo os melhores cortes, e deixar cozinhar bem. Deus explica que a panela de carne enferrujada representa Jerusalém e a carne, o povo. O fogo purificador queima com tal intensidade que nada permanecerá. A natureza corrupta e podre exige que tanto a panela quanto o seu conteúdo sejam completamente eliminados. Ezequiel pede à sua esposa, versículo 15: veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos teus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés, não cubra o seu rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Ezequiel havia realizado outras ações simbólicas, mas essa deve ser a mais dolorosa. Ele aprendeu que não há nada que Deus não possa requerer dele. Ele agora, com mais ou menos 35 anos, é informado de que sua mulher vai morrer e ele não deve chorar. A mensagem é que o Senhor vai profanar o seu santuário. E é aquele santuário do qual o povo tanto se orgulha, para o qual olham com admiração. É a coisa mais preciosa que a sua alma possuía. É assim como a esposa de Ezequiel foi o desejo dos seus olhos para ele, o templo era para o povo. Assim como a esposa, para quem Ezequiel olhou com admiração, foi tirada dele
por intervenção divina, assim o templo, que eles tanto admiravam, seria tirado deles por julgamento divino. A partir do capítulo 25 até o 32, inicia-se uma nova seção do livro de Ezequiel. Essa seção se refere ao julgamento das nações ao redor de Judá. A mensagem geral de Deus é que, embora ele tivesse um foco primeiro e aprimorado nos pecados do seu povo, ele não se esqueceu e não se descuidou do julgamento das nações pagãs ao redor de Judá e Jerusalém. O papel teológico destas profecias é mostrar que todos os povos estão sob o domínio e disciplina do Rei dos Reis. Israel é propriedade exclusiva de Deus, mas todas as nações estão sujeitas ao único e verdadeiro Deus. O que as nações não perceberam foi que a destruição de Jerusalém não foi apenas punição dos judeus, mas também um aviso para os gentios. No Novo Testamento, na carta de 1 Pedro 4:17, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se Deus julgou seu próprio povo, com justiça ele também deve julgar as nações por seus pecados. A primeira nação é Amon, povo nômade que era adepto às guerras e à violência. Os amonitas foram um povo que habitava a região da Palestina. Formavam um grupo com muita ambição e orgulho e buscavam sempre mais poder. Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade ao dizerem que os israelenses tinham tomado as suas terras. Em parceria com os moabitas e filisteus, os amonitas causaram muito sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar as terras e achavam que eram suas por direito. Durante séculos haviam se aproveitado das fraquezas de Israel, aliando-se com os inimigos conquistadores. Nos dias de Ezequiel, atingiram o limite ao zombarem cruelmente quando o templo foi saqueado e os judeus levados ao exílio. Os amonitas batiam palmas e batiam os pés de alegria com a queda de Jerusalém. Qual foi o castigo como consequência dos seus atos? Versículo 6. Porque assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Outra nação que recebeu a correção do Senhor, Moabe. Era um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Segundo a Bíblia, em Gênesis 19, deu-se origem ao povo moabita através de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Já nos dias de Moisés havia inimizade entre Moabe e Israel. Balaque, rei de Moabe, pagou Balaão para amaldiçoar Israel, o que o Senhor não permitiu. Apesar da profecia de Balaão de que Israel teria um grande e poderoso rei, os moabitas desprezavam este reino e o Deus de Israel. Diziam: eis que a casa de Judá é como todas as nações. E qual foi o castigo como consequência dos seus atos? Darei Moabe e os amonitas como propriedades ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Outra nação, Edom. Edom é o nome que foi dado a Esaú, o primogênito de Isaque, neto de Abraão. Em Gênesis 25, observamos que esses irmãos gêmeos lutaram no ventre e o mais velho, Esaú, serviria ao mais jovem. Deus ordenou que os israelitas não desprezassem ou odiassem os edomitas por causa de sua ligação familiar. Durante o tempo de Nabucodonosor, Jerusalém foi atacada e destruída. O Salmo 137:7 menciona que os edomitas estavam envolvidos no saque da cidade e comemoraram muito por isso. Essa ação foi condenada. Devido ao seu ódio contra os judeus, muitos profetas foram usados por Deus para profetizar o julgamento divino contra Edom. Jeremias, Joel, Amós, Obadias e Ezequiel
Versículo 14 diz assim: Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Quarta nação a sofrer o castigo, a Filístia. Os filisteus quase sempre tiveram em guerra com seus inimigos hebreus. Pesquisas atuais revelam que possuíam um elevado grau de sofisticação na produção de artefatos de metal e de outros materiais desse povo. Graças ao seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, quase sempre quando os filisteus iam à guerra contra os hebreus, seus exércitos eram vitoriosos. Seu pecado é semelhante ao pecado de Edom. Os filisteus eram antigos inimigos de Israel e existia um antigo ódio entre eles, e quando os babilônios invadiram a cidade, eles colocaram em Judá tanta miséria quanto puderam. E qual foi o castigo? Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Os capítulos 26 ao capítulo 28 fala sobre a cidade de Tiro. Ela foi uma grande e antiga cidade dos fenícios na costa mediterrânea, ao norte de Israel, no atual Líbano. O comércio de todo o mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Como um centro comercial, Tiro para o mundo de sua época era o que a Veneza era na Idade Média e Londres hoje. Ela era forte no mar, o comércio de transporte no mundo estava em suas mãos. Nos dias de Ezequiel, ela era uma cidade orgulhosa e populosa. Eles venderam judeus como escravos aos gregos e edomitas. Foi reconhecida como orgulhosa e autossuficiente por Isaías, bem como por Ezequiel. Ficou feliz com a queda de Jerusalém. Era muito gananciosa, não tinha sentido ou valores espirituais, apenas valores materiais e econômicos. Se destruir a cidade, o templo e as pessoas de Deus fossem bons para os negócios, isso deixaria Tiro feliz. Mas foi castigada. Eu farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Levarei você a um fim terrível e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do Senhor, o soberano. Ezequiel 29 começa uma série de profecias de 4 capítulos contra o Egito. Isso foi necessário porque, embora o Egito tenha mantido Israel em escravidão por 400 anos, Israel também cobiçava ir para o Egito antes da escravidão, desde os primeiros dias de Abraão em Canaã. Isaías advertiu o povo de Deus: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda. Isaías 31:1. Mesmo nos dias de Jeremias e Ezequiel, eles ainda buscavam ajuda no Egito em vez de confiar em Deus e em seu plano. Egito foi uma civilização muito orgulhosa, confiante de que era completamente autossuficiente com sua oferta constante de comida e água. Foi uma grande potência no Oriente Médio e ocasionalmente cruel, subjugando muitas nações menores. Ezequiel deveria se voltar contra o faraó, rei do Egito, porque Deus disse: eis que sou contra ti, meu rio é meu, eu mesmo fiz. Esta era a orgulhosa ostentação do Egito e de seu faraó. Eles acreditavam que o grande rio Nilo pertencia a eles e foi criado por eles. O Nilo era, em todos os sentidos, o segredo da riqueza e do poder daquela terra e do seu povo. Os egípcios tinham a reputação de fazer promessas e não as cumprir. E como foi o castigo? Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Sabemos que Deus criou todas as coisas. Portanto, todas as coisas pertencem a Ele. Pode soar estranho uma profecia de juízo contra nações pagãs que aparentemente nada tem a ver com o Deus de Israel. No entanto, mesmo que Deus tenha uma aliança com Israel, os demais povos continuam sendo obra de suas mãos e por isso ele tem direito de julgá-los. Antes que pensemos que Deus age com impiedade para com os povos pagãos por causa das profecias que estudamos, não nos esqueçamos que mesmo no Antigo Testamento vemos a graça de Deus atingir muitos estrangeiros. Os egípcios que saíram com Israel no Êxodo, Rute, a Moabita, Raabe, a Cananita, a Naamã, o general sírio, as leis que favoreciam os estrangeiros, etc.
O juízo de Deus é real para as nações, mas muito maior é a sua compaixão. Ele próprio diz: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Esse estudo mostra com muita clareza que ninguém escapa do juízo divino e ele aplica em tempo oportuno. Por mais que o juízo de Deus seja uma realidade, o seu amor também é. Deus está sempre pronto a perdoar o pecador que, ao se submeter a ele pela fé, tem a sua culpa transferida para Cristo, que já quitou na cruz do Calvário. Que nós possamos anunciar, sim, o juízo de Deus, mas nunca em separado da sua compaixão. Amém.